Paz do Senhor para você que está na sua casa. Podem sentar. Quero ler em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Aleluias. Glória a Deus. Tem por título Os dois discípulos no caminho de Emaús. A palavra do Senhor diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E ele lhes disse: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos príncipes, e os nossos príncipes o entregaram à corte, à condenação e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e ele fez com que iam mais longe, mas o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia. Entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele Jesus à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhe os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra vai ser pregada hoje aqui nesta noite, Pai. Que não venha ser eu sou apenas um servo, um ministro, Pai, mas nós sabemos que é o Seu Espírito Santo, Pai, que nos conduz. Que não venha ser eu, mas venha ser a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que as pessoas possam estar, Pai, com o coração quebrantado, com o coração, Pai, como terra fértil para receber a palavra que o Senhor tem a dizer nesta noite. Se o Senhor for falar, Pai, o que nós queremos ouvir, amém. Mas também, Pai, nós pedimos que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir, porque o mais importante do que nós queremos ouvir é o que o Senhor tem nos a dizer. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fale com cada um, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus.
Jesus morreu e esses discípulos saíram de Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, mas a palavra do Senhor vai dizer que eles saíram de Jerusalém. E o que me mostra é que esses discípulos, eles estavam com um sentimento que, se nós lermos e relermos o texto, vai nos demonstrar qual é esse sentimento. É o sentimento de frustração. E aí nós pensamos no que é frustração. Às vezes nós pensamos que é algo que nós queremos viver e que nós colocamos na nossa mente e aquilo não acontece. E aí a gente começa a se frustrar. Nós começamos a nos frustrarmos. E isso começa a nos incomodar o nosso coração, a nossa mente e os nossos sentimentos. E aí nós começamos a ficar frustrados. Porque nós olhamos uma coisa que queremos viver e estamos vivendo outra. E isso gera frustração na nossa mente. Nós pensamos que isso gera frustração. E esses discípulos, eles estavam em Jerusalém, mas pelo fato de Jesus morrer, eles saíram de Jerusalém, porque eles estavam frustrados. E a frustração faz com que nós se afastamos de Jerusalém. E nós precisamos entender que Jesus havia morrido. Ele realmente havia morrido. Mas ele já tinha dito o que aconteceria. Mas eles, frustrados, saíram de Jerusalém. Saíram de Jerusalém e foram caminhando no caminho que fala na Bíblia que é o caminho de Emaús. E ele vai caminhando, os dois, e conversando entre si. Dois frustrados, um querendo ajudar o outro. Mas eles estavam frustrados. E um frustrado querendo ajudar o outro não dá certo. E aí eles estão caminhando, a Bíblia diz que eles vão a 70 estádios de Jerusalém, a aldeia que eles iam. 70 estádios, imagina. O estádio já é grande quando a gente olha. Imagina 70 estádios. Então eles começam a percorrer esse caminho, o caminho de Emaús. Ele percorre e vão andando. De repente, chega alguém perto deles. E ele não fala quem ele é. E ele não diz quem ele é. E ele começa e vai naquela... Sentei na janela e vou ver o que esse cara está falando. E aí ele começa a perguntar para esses homens e vê que esses homens estão frustrados. E começa a falar: por que estáis tristes? Nós sabemos que esse homem é Jesus. Mas Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente, ele não sabe de todas as coisas. Ele não sabia que aqueles homens estavam tristes? Sabia. Só que a palavra do Senhor fala que os olhos deles estavam como que tampados, para que não conhecesse. E a frustração faz isso. Tampa os nossos olhos para que nós não vemos quem está ao nosso lado realmente. E esses discípulos, eles estão indo a um lugar distante da onde Jesus falou: ficai. E eles saem de lá e vai a uma aldeia chamada Emaús. E eles estão palmilhando, caminhando, até que chega esse homem, que é Jesus. E ele chega ao lado desses homens e pergunta: por que estáis tristes? E eles começam a falar, indignados: você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus dá uma de: não sei. O que está acontecendo? Qual é o motivo da sua frustração? Por que você está triste? Por que está cabisbaixo? E aí ele chega para Jesus e falam, mas não sabiam que era Jesus. Porque Jesus, o Nazareno, veio a morrer. Ele veio a morrer. E isso é o motivo da frustração deles. E nós temos que entender qual que é o motivo da nossa frustração hoje. Qual que é o motivo?
para aqueles homens, para aqueles 2 discípulos, era Jesus ter morrido. E para você nessa noite? Qual que é a sua frustração? O que está batendo no seu coração nesta noite? E eles continuaram caminhando, conversando, e falaram: Jesus o Nazareno, ele era profeta, e fazia milagres e prodígios perante Deus e os homens. E Jesus olha para eles: o que aconteceu com esse homem? E aí eles falam: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes o que está acontecendo? Peregrino era uma pessoa que caminhava muito, era tipo um cigano, ele andava e andava e andava, ele passava por todas as cidades, então ele tinha que saber, ele sabia mais ou menos o que acontecia em cada cidade. Só que ali ele fala para Jesus: és tu peregrino, mas não sabe o que está acontecendo? Então você está caminhando conosco, chegou aqui do nada, vê que nós estamos tristes, vê que nós somos discípulos, e vocês não sabem? Não sabem o que está acontecendo? E Jesus fala: não sei. E aí ele fala assim: Jesus o Nazareno, que operava maravilhas e obras perante Deus e os homens, foi morto. E as expectativas, eles tinham umas expectativas, porque Jesus falou que ia ressuscitar. E no versículo 21, eles falam: e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Então eles tinham uma expectativa. Só que pelo tempo é frustrada. Porque continuando na frase fala mas, e quando tem um mas na frase nós já sabemos que é algo difícil. Então ele fala: mas agora com tudo isso o quê? Jesus está morto, não ressuscitou, na cabeça deles. Tudo isso já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E aí ele fala assim: é o 3º dia. Então esses discípulos estavam frustrados porque tinha passado 3 dias e Jesus falou que ia ressuscitar no 3º dia. Então eles ficaram 3 dias em Jerusalém. Se eles estão falando que isso aconteceu há 3 dias, então eles estavam lá esperando a palavra de Jesus se cumprir, que era que ele ia ressuscitar. Só que eles saem antes do que Jesus tinha dito. Ele falou: hei de morrer e ressuscitar. E quando antes de Jesus ressuscitar, eles saem. E aí nós precisamos entender que nós estamos perto de receber, de ser curada a nossa frustração. Só que quando vai acontecer, nós saímos de Jerusalém, nós se afastamos e queremos ir para Emaús. E foi o que esses caras fizeram. Eles saíram e foram para Emaús, um lugar distante, um lugar onde ninguém havia as suas dores. Porque ele falou: Jesus não ressuscitou, o que resta para nós? E Jesus está falando aqui nesta noite. Qual é a sua frustração nesta noite? Hoje pode ser o dia da sua frustração ser curada. Mas você não pode sair de Jerusalém. Jerusalém, para aqueles homens, trazia tristeza naquele momento. Trazia um pensamento mau. Por quê? Porque foi a cidade que Jesus foi crucificado e morto. E eles ficando lá, eles iam ficar pensando e que Jesus estava morto e não ia ressuscitar. Então eles pegam e querem se afastar de Jerusalém. E nós pensamos que isso é o bom a fazer: fugir dos problemas, fugir dos nossos gigantes, fugir da nossa frustração. Mas ela sempre vai nos acompanhar, independente de onde nós estamos, independente do caminho distante que for, ela vai nos acompanhar. E aqueles homens estão caminhando. E Jesus chega do lado deles. Mas o engraçado é que eles não conseguem notar Jesus. Caminhavam tanto com Jesus, eles conheciam Jesus, mas na hora que era para eles conhecer verdadeiramente, eles não reconheceram Jesus.
Eles precisavam conhecer Jesus naquele momento, naquele exato momento, mas naquele momento que eles precisavam conhecer Jesus, eles não conheceram. E é da mesma forma nós. Porque Paulo diz que tudo que está escrito é para o nosso aprendizado e para que nós venhamos entender. Nós estamos sujeitos a que esses homens estão sujeitos. E na nossa mente nós pensamos, acabou. Já é o terceiro dia, já é uma semana, já é um mês. Mas Jesus está falando, calma, tem um tempo certo. Tem um tempo certo. Precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. Já diz a Giovana como que ama esse versículo da Bíblia, Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado. Nós temos que passar circunstâncias que não nos agradam, mas que nós precisamos passar. Jesus precisava morrer. Ele vai falar, nécios, tardos de coração, não crê no que os profetas disseram? Eu tenho que morrer. Ele estava falando quase ali. Se Cristo não tinha que morrer para que entrasse em glória, e uma coisa tão difícil, uma coisa tão triste, que é Jesus morrer, para eles era o fim, só que aquilo ali era o começo, porque Jesus precisava morrer para que eles tivessem vida. Jesus precisava ir e sofrer tudo aquilo que sofreu, para que hoje você estivesse aqui, para que você estivesse na sua casa, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Só que Jesus, Ele já disse para nós, uma coisa é, Jesus, Ele nos mostra tudo, através da sua palavra. Se você ler essa palavra, você nunca vai estar às cegas. Você começa a ler essa palavra, meditar, e nas circunstâncias que você está vivendo, que é difícil, e nós sabemos como que é para aqueles discípulos, nós vamos entender o que nós temos que fazer. E o que é? Não se afastar de Jerusalém. Não se afaste de Jerusalém. Não vá para Emaús. Não esconda suas fraquezas, suas frustrações, suas tristezas. Encare. Persista. Independente do momento que estamos vivendo, precisamos persistir. E aqueles discípulos, eles pensaram que a melhor solução era fugir, andar 70 estádios para chegar num lugar onde ninguém os conhecia e viver uma nova vida. Para aqueles homens era o fim. Você podia estar pensando que hoje era o seu fim, mas Jesus está falando, hoje é o começo. Nós precisamos entender que nós precisamos passar por circunstâncias para que nós amadurecemos. Nós lemos na Bíblia José, governador do Egito. Olha, mas o que ele passou a chegar lá? O cara foi vendido pelos seus próprios irmãos, queriam matá-lo. Ele foi vendido pelos irmãos, jogado numa cova, e aí queriam matar, e o irmão falou assim, não, vamos vender ele, não vamos ter o sangue dele na nossa mão, e vende como escravo. E foi vendido, se não me engano, por 20 moedas de prata, que era o preço de um escravo aleijado naquela época. Olha o preço que deram por José. E José passou, e Deus estava com ele em todos os momentos, que ele entra, e aí o Potifar vê que Deus o abençoa, e aonde coloca a mão, floresce, e leva ele para sua casa. E chega na casa dele, ele está lá, ele comanda tudo, a casa do chefe naquele dia, que abaixo de Faraó era Potifar. E aí ele domina toda a casa. E aí passa por um momento em que a mulher de Potifar olha José, um homem novo, e ela quer ter um momento com o José. Só que José, ele não quer, ele foge. E ele foge, ela arranca a roupa de José, e depois, na hora que Potifar chega, fala, olha aqui o que o teu hebreu fez. E aí Potifar pega e joga José na prisão. E eu creio que Potifar não acreditou tanto na mulher dele, porque se acreditasse tinha matado José. Então ele joga José na cadeia, e José volta de novo. Quando ele pensa que vai subir, ele cai de novo e vai lá no fundo, na prisão. E lá tinha todo tipo de homem perverso,
E quando ele está lá naquela prisão, todos os homens que eram perversos começaram a tratar ele bem. Então ele é colocado como um cara que cuidava dos presos. Ele era o preso, mas cuidava dos outros presos. E aí chega dois homens, um padeiro e um copeiro, que tiveram dois sonhos. E José interpreta os dois sonhos. Falou assim: você em 3 dias, o copeiro, vai ser restaurado e servirá o cálice a Faraó. E o padeiro disse: você há 3 dias será enforcado. E foi o que aconteceu. E quando o copeiro sai, ele fala: opa, lembra de mim quando estiver perante Faraó, estou aqui injustamente. E o cara falou: beleza, irmão, vou lembrar. Deu um tapinha nas costas dele. E foi isso? Não, 2 anos passaram. 2 anos. E José falou: é o fim, vou sair, não vou sair daqui, vou morrer aqui. E aí Faraó tem um sonho e o copeiro lembra: nossa, o que eu fiz? E deixa, e fala: opa, tem um homem que consegue interpretar, porque ninguém conseguia interpretar o sonho. E aí, para adiantar a história, José vai lá e interpreta, e fala para o rei: você vai viver 2 períodos, 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. Primeiro não, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então você pega tudo que você plantar, tudo que você conseguir nesses 7 anos e estoca, para que nos 7 anos depois você venha não ter dificuldades. Coloque um homem. E aí ele fala: quem melhor que você, José? E aí José é colocado como governador do Egito. Mas a gente pensa: nossa, lê lá o final do versículo, nossa, o cara virou governador. Mas ele teve que passar por um processo. Nós temos que entender que nós precisamos passar por processos para que nós venhamos a amadurecer. E aquele Jesus que tinha morrido para aqueles discípulos aparece para eles, eles não conseguem ver, mas está caminhando com eles. Você não consegue ver Jesus hoje, mas ele está caminhando ao seu lado. Ele está caminhando ao seu lado, independente do que você está vivendo. Independente da circunstância, da frustração, da sua tristeza, Jesus está ao seu lado. E não é que você fala: Jesus não está ao teu lado, é você que não está vendo. Há uma diferença aqui. Jesus está ao seu lado, e não é que ele não está, é você que não está vendo ele. Porque na nossa mente, para Deus estar na nossa vida, ele tem que estar agindo, e nós vemos Deus age no invisível. Eu li um livro que fala: Deus, ele age no invisível. Para quê? Para que a nossa fé fortaleça. E para que o inimigo não saiba, porque o inimigo não sabe os planos de Deus. E Deus age no invisível por causa disso, para que você tenha fé. E Jesus está ali do lado deles, andando, caminhando. E aí, chega o final da tarde. E Jesus, já viu aquele cara que vai na sua casa lá, andando assim, aí você fala: ô, tô indo embora, tá? Tô indo embora, hein? Tô indo embora, para que convidasse ele. E eles falam: não, já é tarde, venha conosco. E Jesus vem, era o que ele queria, era o chamado que ele queria. Por quê? Porque ele precisava restaurar aqueles homens. Nós queremos às vezes pregar para multidões, e Jesus, ele priorizava pessoas. Se a gente ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa, Jesus estava pregando para uma multidão, não, estava pregando para um cara, Nicodemos. Então Jesus priorizava pessoas. Ele ressuscitou e foi atrás desses 2 homens. Você acha que não? Você acha que você não é importante, mas é. Jesus saiu, ressuscitou e foi atrás desses 2 homens. Ele está falando: você é importante para mim. Deus está falando nessa noite: você é importante para mim. Independente do que você está passando, você é importante para mim. E se eu tiver que andar 70 estádios para conseguir trazer você de volta, eu vou ir. E aí, ele entra. E aí Jesus, ele tem uma característica, que na última ceia, ele pegou um pão, deu graça, partiu e disse: tomai e comei. Isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E aqui Jesus entra naquela casa. Ele entra naquela casa.
E aqueles caras não o conheceram ainda. E senta à mesa, eu acredito que Jesus sentou na cabeceira, onde quem senta paga a conta. Sentou lá. Tinha um pãozão assim na frente dele. E aí conversaram. E aí Jesus pegou aquele pão, disse: vamos. E levantou. E abençoou. Aqui fala. E aconteceu que, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Nós precisamos entender que nós temos que pensar como se nós fôssemos aquele pão. E Jesus pega e parte ele. E aí fala: nossa, é duro, é difícil. Só que ele levanta aos céus e dá graça e parte. Não é porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós somos poderosos crentes que nós suportamos as frustrações, as decisões, as dificuldades. É porque Ele dá graça primeiro, Ele te abençoa primeiro. E é por isso que nós suportamos as decisões que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo. Então Ele levanta aquele pão e parte. E diz: toma. E quando Ele faz isso, aqueles discípulos vê Jesus. E Ele desaparece. E Ele desapareceu. E aí eles se lembraram. Porque isso é uma característica de Jesus. Ele pega o pão, Ele abençoa o pão e depois parte. Ele nunca vai partir para depois abençoar. Ele abençoa e depois parte. Ele parte e o pão é você. Você é um pão para uma pessoa. Porque não onde você trabalha, não onde você estuda, quem que vai pregar para essa pessoa? Quem que vai ser o pão? Quem que vai ser o alimento? Quem que vai entregar a palavra? É você. Então Deus está te abençoando, Ele parte e entrega a você, não onde você está, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. E você é um pão para aquela pessoa. E às vezes está difícil, mas lembra, Ele deu graça primeiro. Nós suportamos pela graça de Deus, pela sua misericórdia. E aquele homem, eles reconhecem depois disso, eles reconhecem Jesus, e eles veem e Jesus desaparece. E aí eles começam a fazer perguntas: não ardia no nosso coração? Porque olha que Jesus estava pregando, Jesus pregou para aqueles caras. Olha aqui, versículo 24, capítulo 24, versículo 25. Diz assim: e lhes disse: ó nécios, que é sem conhecimento, tardos de coração, que é preguiçosos, para que crer tudo o que os profetas lhes disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na glória? Ele está falando, não tinha de Jesus acontecer isso, não tinha que acontecer tudo isso com quem você está chateado para que Ele entrasse na glória, para que você tivesse a vida? E aí ele continua: e começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Imagina, Jesus falou desde Moisés e todos os profetas quem Ele era na escritura para aqueles homens, e mesmo assim eles não conseguiram ver Jesus. Por quê? Por causa da frustração. E nós precisamos entender que para você entender e ver Jesus, primeiro você precisa se livrar dessa frustração. Não adianta o melhor pregador, não adianta o melhor eloquente, não vai adiantar, porque a frustração cega você. Então hoje você precisa abrir mão dessa frustração. Confie em Deus. E aqueles homens reconhecem Jesus e diz: não ardia em nossos corações quando Ele falava aquelas palavras? Que palavras? Aqui Ele estava falando: Cristo tinha que morrer por isso, eu tinha que morrer por vocês. E aí eles começaram a entender: era Ele. Não ardia o nosso coração? Não ardia. Por quê? Por causa da frustração. Se eles estivessem aonde eles tinham que estar, em Jerusalém, eles não estariam frustrados, porque eles receberiam a notícia: Cristo ressuscitou. E hoje você está recebendo a notícia: Cristo ressuscitou, subiu aos céus, está hoje lá intercedendo por você. Não tem por que você se preocupar. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos.
Não se preocupem por nada. O que ele fala depois do Sermão da Montanha? Jesus ele fala: se você quer tomar as decisões, você pode fazer um cabelo crescer ou ficar branco na sua cabeça? Não. Sua preocupação vai fazer você crescer ou diminuir? Não. Seu problema vai resolver? Não. E por que você está ficando frustrado? Porque é o que falta confiança em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos confiar mais na palavra que Jesus falou. E não ser como esses discípulos que se afastaram de Jerusalém e fugiram e viraram as costas. Hoje, nesta noite, é dia de retornar a Jerusalém. Retorne a Jerusalém. Retorne a Jerusalém. E aí eles caíram em si. E na mesma hora eles voltaram. Então eles andaram 70, mais 70, 140 estádios. Eles foram, voltaram. Por quê? Porque Jesus precisava restaurar, e Jesus restaurou eles. E nesta noite, Deus está falando: eu vou te restaurar. Eu vou te restaurar, não importa o que está acontecendo, não importa a sua dificuldade, eu estou ao seu lado. Mas para você me ver aqui ao seu lado, desse lado aqui, andando colado com você, você precisa parar de ficar frustrado. Eu já disse que eu vou cuidar de você. Precisamos entender isso. Ele suprirá todas as suas necessidades. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Jesus restaurou aqueles homens. E é bonito isso, porque Jesus era um homem que valorizava pessoas. Ele conhecia todo o diverso de pessoas. E ele ressuscita, ele podia ir para Jerusalém, ganhar todas aquelas pessoas, falar: olha, estou aqui, resplandecer, mas ele foi atrás dessas duas pessoas. Jesus está indo atrás de você nesta noite. Não importa o quão distante você está de Jerusalém, hoje ele vai pegar você e vai colocar você em Jerusalém. Não importa se você está em Emaús, não importa qual é o seu problema, a sua dificuldade, hoje ele te pega pela mão. Ele fala: a minha mão, o meu ouvido não está tampado para que eu possa ouvir, e nem o meu braço encolhido para que eu não possa estender. Ele está te dando a mão hoje, mas você, para ver a mão de Cristo, você tem que sair dessa frustração. Saia dessa frustração, confie em Cristo, confie em Jesus. Creia que Ele morreu e ressuscitou por você. Ele pagou um preço por você, morreu por você, te dando vida. Então nós precisamos entender isso. Não se afaste de Jerusalém. Hoje a minha mensagem é: não se afaste de Jerusalém. Jerusalém é um lugar que você vai ser restaurado, é um lugar que você vai passar por um momento difícil, mas você vai ser restaurado ali. Não saia de Emaús para que Jesus vá até lá. Fica onde Ele mandou você ficar e faz o que Ele mandou você fazer. Ele mandou você ficar em Jerusalém, então fique em Jerusalém. Não saia, não vai para Emaús. Não vá para Emaús. Você ir para Emaús, você está fugindo do propósito, você está fugindo daquilo que Deus te colocou. Você precisa passar por isso para se amadurecer. Deus está trazendo hoje, você vai passar por isso. Isso precisa ser passado para que você amadureça. Como José, como Cristo, ele teve que passar, ele teve que ter um ministério. Como Jó, ele passou, e aí depois a gente lê lá, ele fala: conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele não via Jesus ao lado, mas quando ele passou por um momento, ele entendeu que Cristo estava ao lado dele, ele saiu da frustração, ele começa a enxergar quem é Deus na vida dele. Hoje você vai enxergar quem é Deus na sua vida. Ele é o Deus fiel que está ao teu lado e não te abandona, independente do que você está vivendo. Creia em Cristo. E para encerrar, eu só quero dizer para você: não saia de Jerusalém, fica em Jerusalém onde Deus te colocou. E isso, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que faça você querer pegar e jogar tudo fora e sair, Ele está falando: fique aqui, não faça isso, eu vou te restaurar,
você vai ter a bonança, mas precisa ficar em Jerusalém. Então, nesta noite, lembre-se disso, fique em Jerusalém e não vá para Emaús. Não se afaste da cidade santa, não se afaste da palavra de Deus, não se afaste do seu quarto de oração, não se afaste do jejum, não se afaste. Você fala, nossa, eu oro tanto, continua orando. Eu leio tanto a Bíblia, continua lendo. Eu jejuo tanto, continua jejuando, não saia dali, é um processo. Depois que você passar esse processo, é amadurecimento, e aí é o momento de colher. É o momento de colher aquilo que você chorou, aquilo que você passou, aquilo que foi difícil, que te magoou, aí você vai colher tudo aquilo, porque Deus é vitorioso, e isso é o tratar de Deus. Ele vai te trazer de lá até aqui, aonde você está, Ele vai te tirar daquele lugar, mas primeiro você precisa entender que você precisa ficar em Jerusalém, amém? Não saia de Jerusalém hoje, nesta noite. Fique em Jerusalém, não se distancie, por mais que as dificuldades, as circunstâncias estejam difíceis, creia que Jesus, Ele é poderoso e está ao seu lado, amém? Deus abençoe, que essa palavra entre no seu coração e você venha entender, que Cristo morreu por você e está ao seu lado, Ele te vê, Ele te vê, Deus é maravilhoso, aleluias.